Olá pessoal, bom dia. Então agora vamos ao que interessa, não é isso? Vamos direto ao assunto. Bom, nossa primeira aulinha de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre concordância nominal, ok? E para essa aula a gente vai precisar do livro de vocês de gramática, na página 458, para quem quiser acompanhar já aí. E a gente vai ter como objetivo se aperfeiçoar um pouquinho na concordância nominal, a fim de trazer isso para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, na hora de a gente escrever nossos textos, né? Nossas mensagens, enfim. A gente vai se aperfeiçoar nesse assunto para falar melhor, escrever melhor, porque a ideia é essa. E como o próprio nome já diz, concordância nominal, a gente vai aprender a concordar as palavras corretamente dentro de uma frase, entendendo essas relações harmônicas, né, entre o substantivo e as palavras com que ele vai se relacionar. Esses modificadores, né? Pronome, artigo, adjetivo, enfim. Então vamos lá. Para a gente começar o assunto de hoje, a gente vai fazer a leitura desse pequeno texto, está aí na página 458 do livro de vocês, que diz o seguinte: por que a melancia tem tantas sementes? As sementes da fruta são essenciais para a reprodução da planta. Algumas espécies produzem uma ou poucas sementes. Nesse caso, a semente é grande e resistente, como o abacate, por exemplo. Já a melancia tem sementes pequenas e frágeis, e precisa de muitas para aumentar as chances de algumas resistirem e dar conta a uma nova planta. A novas plantas, no caso. Bem, vamos agora Vamos agora, então, estudar um pouquinho da concordância dentro daquele texto. Observe e compare as seguintes frases, né? As sementes da fruta são essenciais para a reprodução da planta. E a segunda frase, a semente é grande e resistente. Vamos pegar essa primeira frase. As sementes da fruta são essenciais para a reprodução da planta. Por que a palavra essenciais está no plural? A palavra essenciais está no plural, minha gente, porque ela está concordando, né? A palavra essencial, o nosso adjetivo, está concordando diretamente com o sujeito da oração, formado por as sementes. Logo, o nosso substantivo sementes, por estar no plural, o adjetivo também vai seguir a concordância com o substantivo, ficando também no plural. Por que na frase o verbo ser está na terceira pessoa do plural? A frase, o verbo ser na frase, também ela vai servir como modificador. O verbo é um modificador da frase, assim como o adjetivo. Ele também vai concordar diretamente com o substantivo, ou seja, com o sujeito da oração. Logo, se o substantivo está na terceira pessoa do plural, o verbo também vai estar na terceira pessoa do plural. Entende como é a questão da concordância nominal? Se o sujeito está no singular, os modificadores tendem a ficar no singular. Se o sujeito vem no plural, os modificadores tendem a ficar também no plural. Identifique o sujeito e o verbo da oração constituída pela segunda frase. Depois explique porque o verbo está no singular. Bem, a gente já tomando como orientação a primeira frase, a gente consegue responder tranquilamente essa letra C para a segunda frase. A semente é grande e resistente. Ele vai identificar o sujeito e o verbo da oração. É só perguntar, né, quem é grande e resistente? A semente. Logo, a semente vai ser o meu sujeito. E depois pergunta por que o verbo está no singular. Se o meu sujeito da oração, né, o meu substantivo semente está no singular, logo o meu verbo também vai estar no singular. Então a gente tem que ter sempre isso em mente. Observar o substantivo e a partir dele a gente vai modificando a gente vai concordando os seus modificadores. Porque nessa frase os adjetivos grande e resistente estão no singular? A mesma explicação do verbo serve para os adjetivos. Se o verbo está no singular, pelo fato de concordar com o substantivo que está no singular, os adjetivos também deverão estar no singular. Ok? Ao responder as questões anteriores, você pode observar que, na primeira frase, o fato do substantivo sementes estar no plural, foi o que a gente conversou, ele vai empregar o adjetivo essenciais também no plural. E a forma verbal também no plural. E pode observar que na segunda, estando o substantivo semente no singular, ele leva todos os modificadores a ficar também no singular. Nesses casos, há uma concordância, um princípio linguístico que vai orientar a combinação das palavras nas frases. Vejamos algumas relações de concordância.
A gente tem aqui a frase: a semente é grande e resistente, onde o nosso predicado, formado por verbo e adjetivos, ele concorda em número e gênero com o nosso sujeito da oração, formado por substantivo e artigo. Então, a semente ela é grande e resistente. Então, a gente tem aí uma concordância entre predicado e sujeito, observando que ambos estão no singular, ok? Na língua portuguesa, há dois tipos de concordância, a nominal e a verbal. A nominal é a concordância em gênero e número, entre o substantivo e seus determinantes. O adjetivo, o pronome adjetivo, o artigo, o numeral, o particípio. Logo, a concordância verbal é entre o verbo e o seu sujeito, entre número e pessoa. A gente vai ver com mais calma mais para frente, tá bom? Em regras gerais, a gente pode definir a concordância nominal não somente com o que a gente já viu. Tem outras regrinhas especiais também que a gente vai precisar estar atento. Então, a gente vai ler esse texto agora para dar prosseguimento a outras regrinhas que a concordância nominal traz para a gente, tá bom? O texto intitulado Pirilampos. Quando a noite vem baixando, nas várzeas ao luz o fusco, e na penumbra das moitas e na sombra erma dos campos, piscam piralampos. São piralampos ariscos que ascendem piscando. As suas verdes lanternas, ou são claros olhos verdes, de menininhos travessos, verdes olhos semitontos mais acesos, que estão lutando com o sono. A gente vai, a partir desse texto, observar a concordância que está lá atrelada nesse texto. A gente tem lá piralampos, ariscos, então adjetivo arisco concordando em gênero e número com piralampos, né? Verdes lanternas concordando, verdes concordando com lanternas, nosso adjetivo verde dando qualidade à lanterna, né? Os nossos adjetivos claro e verdes dando qualidade ao substantivo olhos, o nosso adjetivo travessos dando qualidade a menininhos, masculino em plural. Observe que ele está sempre gênero e número concordando. Mesma coisa no último caso aqui embaixo, nosso substantivo olhos, masculino plural, está ali fazendo seus adjetivos verdes e semitontos também concordarem com ele no masculino plural. Então a gente tem que ter sempre essa observação, esse olhar atento para quem é o nosso sujeito da oração, o nosso substantivo, para que venha todos os outros modificadores a concordar com ele, beleza? Além desse adjetivo, outras palavras, artigo, pronome, numerais e partícipe, eles também devem concordar em gênero e número com o substantivo a que se refere, né? As suas verdes lanternas. Eu tenho aí o artigo, o pronome, o adjetivo, todos eles concordando em número e gênero com o substantivo lanterna. Todo mundo no plural direitinho e no gênero feminino. A atriz tinha olhos e boca maravilhosos. Pessoal, para essa regrinha aqui é interessante que a gente vai ter duas formas de realizar. Quando eu tenho aí maravilhosos, adjetivos maravilhosos, concordando com nossos substantivos olhos e boca. Nesse caso, eu posso tanto concordar dessa forma, a atriz tinha olhos e boca maravilhosos, no plural, como eu posso concordar com o mais próximo. Por exemplo, a atriz tinha olhos e boca maravilhosa, concordando somente com boca. Ou eu posso trocar também, a atriz tinha boca e olhos maravilhosos. Nesse caso vai ficar maravilhosos novamente, porque olhos é plural e tem que concordar concordando com o mais próximo. Se eu trocar olhos e boca de lugar, o mais próximo é olhos, está no plural, continuaria o adjetivo também no plural, tá bom? Outro exemplo, encontrou limpo o escritório e o quarto. Encontrou limpo o escritório e o quarto. Limpo aí concordando com o mais próximo que é o escritório. Mas eu também posso concordar. Encontrou limpos, plural, o escritório e o quarto. Concordando com o escritório e quarto juntos, ok? No entanto, se o adjetivo ele se referir a apenas um dos substantivos, a gente deve concordar sempre com ele. Por exemplo, comprou uma vassoura e uma lâmpada fluorescente. Então, fluorescente combinando aí, concordando com lâmpada. A gente não pode comprar uma vassoura fluorescente, não é isso?
Avistou ao longe uma bela casa e um riacho. Avistou ao longe uma bela casa e um riacho. Então, é a qualidade de bela, o adjetivo bela, concordando com o substantivo casa. Concordando sempre com o mais próximo. Feminino e singular. Ok? E a gente tem algumas regrinhas especiais. Por exemplo, as expressões é proibido, é necessário, é preciso, é bom, não variam quando o adjetivo se refere a substantivos de sentido genérico. Por exemplo, tristeza é proibido, alegria é necessário, música é bom. No entanto, se eu colocasse um determinante, né, um artigo ou um pronome, a concordância teria que ser feita normalmente. Exemplo, se eu colocar a tristeza, aí vai mudar. É proibida. A alegria é necessária. A música é boa. Observa a diferença? Tristeza é proibido. A tristeza é proibida. Porque eu coloquei um determinante à frente da palavra tristeza. E assim sucessivamente. Embaixo, naquela casa, a tristeza era proibida. Né? A tristeza era proibida. Se eu tirasse esse aí, naquela casa, tristeza é proibido. Então, mudaria o sentido da frase, tá bom? Serão precisos outros 2 homens para carregar o piano. Concordando em número e gênero. As palavras bastante, meio, pouco, muito, caro e barato, elas vão concordar com o substantivo sem variar, tá bom? Quando forem adjetivos. Porém, quando forem concorda com o substantivo quando tem o valor do adjetivo. Quando for adjetivo, elas vão concordar com o substantivo, certo? Então, ali a comida é barata, mas é boa. Quem é barata? A comida vai concordar com o substantivo, quando tem o valor de adjetivo. Chegamos exatamente ao 12:30. Esse meia aí, ele concorda então com o sentido de hora, meia hora. Então, eu não posso dizer chegamos exatamente ao 12:30. Porque se eu for 12:30, dá a entender que é o dia todo, né? Então, chegamos exatamente ao 12:30 de meia hora, certo? Quando elas não vão variar, quando a gente tem sentido de advérbio. Quando o sentido for advérbio, elas não variam. Variam quando for adjetivo, que vai concordar com o substantivo. Já como advérbio, elas não variam. As crianças estavam meio assustadas com o barulho da tempestade. Até que custou barato a troca dos pneus. Nesse caso, para a gente diferenciar, adjetivo é aquele que vai dar qualidade. Advérbio ele vai modificar o verbo. Então, aí, até que custou barato, eu não posso dizer até que custou barata a troca de pneus, porque barata vai estar a entender que eu vou entregar barata para pagar a minha troca de pneus, né? Barata o animal. Até que custou barato, porque custar é um verbo de ação, ok? Os adjetivos anexo, obrigado, mesmo, próprio, incluso, eles vão concordar com o substantivo a que se refere. Ela costura as próprias roupas. Próprias o quê? Roupas. Estou concordando com roupas. As receitas seguiram anexas ao envelope. O que foi que seguiu anexas? As receitas. Então, concordando aí com as receitas. Nesse caso, eles concordam com o substantivo a que se refere. Tá bom? Se estiver no plural, vai para o plural. Se estiver no singular, fica no singular. Aí agora é com vocês. No livro do gramática de vocês, na página 462 e 463, temos atividades do número 1 ao número 11 para vocês exercitarem o que a gente acabou de conversar, tá bom? Usem o vídeo quantas vezes forem necessários, pause, volte para ele. E qualquer dúvida, eu estou lá no WhatsApp para a gente ir conversando, ok? Abraço, se cuidem. Tchau, tchau.